Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. E nesta aula nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Nós vamos falar sobre o conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais. Mas antes, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Se não está, inscreve-se. Você vai usar as videoaulas desse curso aqui durante todo o seu curso de graduação e até depois da sua graduação para estudar para concurso ou para pós-graduação. E se você já está inscrito no canal, ótimo, faz parte aqui da nossa comunidade. Um outro recado, lembre-se que você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.lcmaquino.org/ajude. Vamos agora lá então para a videoaula. Nessa nossa aula do curso de pré-cálculo, nós vamos ver aqui conjuntos numéricos. E o primeiro conjunto que nós vamos ver é o conjunto natural. Bom, o conjunto dos números naturais, que é representado aqui por essa letrinha aqui, ó, esse N estilizado. Você também pode encontrar esse N estilizado desse jeito aqui, ó. Esse conjunto é formado por esses números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Esse conjunto, os elementos dele, é o que você obtém quando você faz uma contagem. Então, quando você vai lá e conta, por exemplo, os animais que tem no rebanho, o número que você vai obter é um número inteiro e positivo. Ou então você vai obter o número que é o zero para dizer que você não tem nenhum animal naquele rebanho, tá? Então, esses elementos são o que você tem no conjunto dos números naturais. Vamos ver algumas propriedades desse conjunto. Vejamos algumas propriedades, então, para a soma de números naturais. Bom, a primeira propriedade é associativa, e ela quer dizer o seguinte: se você tem três números naturais, você pode agrupar de maneira diferente essa soma e você ter a mesma resposta. Então, por exemplo, você pode fazer o seguinte: digamos que eu tenha 2 mais 8 mais 10, e aí você está agrupando esse 8 e esse 10, ou seja, o segundo termo e o terceiro termo dessa soma. Ou então, se você estiver agrupando o primeiro termo com o segundo termo da soma, e aí deixando por lá de fora aqui o último termo da soma. O que ele diz nessa propriedade aqui, ó, é que o resultado vai ser o mesmo. Então, ó, primeiro faça essa soma, vai dar 18. Aí mais, soma mais essa valor aqui agora, vai dar 20, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos primeiro fazer essa soma aqui, vai dar 10. Aí vou fazer com que sobrou, que vai dar 10 mais 10, que é 20. Então veja que, associando os números de maneira diferente, a resposta foi igual. Então é isso que a gente tem aqui na propriedade associativa, tá? A próxima propriedade que a gente vai ver é a comutativa, tá? Comutativa está dizendo o quê? Comutar significa alterar a ordem. Então, se você troca a ordem de números naturais na soma, o resultado não se altera. Então, se eu faço 12 mais 8, que dá 20, o resultado, né, é o mesmo de eu fazer 8 mais 12, que também vai dar 20, certo? Então, é basicamente isso que diz a propriedade comutativa. E agora o que é que diz a propriedade do elemento neutro? Diz o seguinte, que tem um certo número, dado um número natural, vai existir um outro número natural, vou botar aqui uma interrogação, de tal maneira que quando você somar com esse número natural a resposta vai ser o próprio A. Que número natural é esse? É justamente o zero, tá? Então, ó, o zero é o elemento neutro da soma de números naturais, beleza? Vamos agora continuar vendo mais algumas propriedades do conjunto dos números naturais. Vejamos agora algumas propriedades para a multiplicação de números naturais. A primeira, associativa, vai dizer o quê? Se eu tenho três termos aqui multiplicando, eu posso fazer o segundo e o terceiro primeiro, e a resposta disso eu pego o primeiro e multiplico, ou eu posso fazer o primeiro e o segundo, e a resposta disso eu multiplico com o terceiro. Então, basicamente é assim, ó, se eu tenho 2 vezes 8 vezes 5. Então, estou primeiro pegando o segundo e o terceiro termo. Vai ser a mesma coisa de eu fazer 2 vezes 8 primeiro, e o resultado multiplicar por 5, tá? Então, olha só aqui, ó, 2 vezes 8 vezes 5, 40. E 2 vezes 40, 80. Agora vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 8, 16. E 16 vezes 5, quanto é que dá? Também dá 80. Então, você pode associar de maneiras diferentes e a resposta vai ser a mesma. A próxima propriedade que nós vamos ver é a comutativa, e ela diz que você pode trocar a ordem dos termos aqui na multiplicação e o resultado dá o mesmo. Então, se eu faço 2 vezes 8, que dá 16, é a mesma coisa de eu fazer 8 vezes 2, também vai dar 16, tá? É basicamente isso que está dizendo na propriedade comutativa. A próxima propriedade que nós vamos ver é a do elemento neutro. Então, olha só, dado um número natural, A, por exemplo, vai existir um outro número natural, certo? Que quando você multiplica por A, vai dar o próprio A. Que número natural é esse? É o 1, certo? Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação de números naturais, tá bom? Uma última propriedade aqui para o conjunto dos números naturais, que envolve a soma e a multiplicação, é a chamada distributiva. Ela diz o seguinte, se você faz A vezes, e aí você tem uma soma, né, B mais C, é a mesma coisa de você fazer o produto do primeiro pelo segundo, né, e somar com o produto do primeiro aqui, ó, com o terceiro, certo? Ou seja, você vai distribuir assim, ó, você vai fazer A vezes B mais A vezes C. É o que está dizendo aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 2 vezes 8 mais 5, certo? Eu posso primeiro resolver essa soma, e aí vai dar 13,
e aí depois eu multiplicar pelo 2, e aí eu vou ter, no caso aqui, 26, certo? É o que eu posso fazer assim. Ou eu posso fazer o que eles chamam ali da distributiva, né? Eu posso fazer 2 vezes 8 e somar o resultado com 2 vezes 5. Vai dar o mesmo resultado, tá? Então, ó, 2 vezes 8 vai dar 16, mais 2 vezes 10, 2 vezes 5 vai dar 10. Resultado, 26. Então, dá o mesmo valor, certo? Então, é basicamente isso que a gente tem na propriedade distributiva. Vejamos aqui agora alguns subconjuntos do conjunto dos números naturais. O subconjunto que nós vamos destacar aqui do conjunto dos números naturais é o n estrela ou n asterisco, que vai aparecer esse asterisco aqui ó, na parte de cima do símbolo. Isso quer dizer o seguinte, é o conjunto dos números naturais, só que tirando o zero. Veja que o zero ó, ele não pertence ao n asterisco, certo? Então, quando você vê lá n asterisco, significa tire o zero do conjunto n e você tem o n asterisco. Agora que a gente viu essas propriedades dos conjuntos dos números naturais, a gente pode dizer o seguinte, o conjunto dos números naturais ele tem um probleminha, que é com a subtração. Tá? Se eu faço a menos b, a sendo um número natural e b sendo um número natural, a resposta aqui não necessariamente é um número natural. Então, por exemplo, 2 menos 8, a resposta de 2 menos 8, o valor que daqui não é um número natural. Porque no caso aqui a gente vai ver que isso aqui daria menos 6, né? E menos 6 não é um número natural. Então como é que a gente faz para resolver esse probleminha? Vamos adicionar mais algumas coisas no conjunto dos números naturais e aí criar um outro conjunto. Vamos ver a seguir. Vejamos agora o conjunto inteiro, que é o conjunto formado pelos números inteiros, representado por essa letrinha aqui, esse Z estilizado, e ele vai ser o seguinte, ó, vai ser o conjunto que você já tinha antes, que era o natural, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, só que você vai adicionar também, vai juntar nele todos esses números negativos, os inteiros negativos. Então você vai ter ó, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Colocando no conjunto dos números inteiros esses números negativos, né, os negativos inteiros, a gente resolve aquele probleminha da subtração de números naturais. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, menos 8 mais 3, essa resposta aqui dessa operação me dá menos 5. Tá? E esse número, que é o menos 5, não tinha lá nos naturais. Então, agora a gente pode subtrair dois números inteiros e a resposta continua sendo um número inteiro. A ideia aqui por trás dos números inteiros é assim, vamos dar um exemplo. Digamos que uma pessoa esteja, por exemplo, devendo R$8, né? Então, ela está devendo R$8, deve. Só que aí ela vai e paga, por exemplo, R$3, certo? Bom, essa pessoa, se ela deve R$8 e ela paga R$3, ela continua devendo, então a gente vai representar com menos R$5, tá? Essa que é a ideia. Ou então você pode imaginar no exemplo de temperatura, né? Então, sei lá, você tem um termômetro, certo? Então, digamos que aqui esteja desenhado, finge que isso aqui é um termômetro desenhado, certo? E aí o que acontece? Aí digamos que esteja a, sei lá, menos 8 graus Celsius, tá bem frio aqui. Aí subiu a temperatura em 5 graus. Não, subiu a temperatura em 3 graus, certo? Então tem mais 3 graus aqui. Quanto é que vai ficar? Bom, se eu estou em menos 8 graus Celsius e subiu 3 graus, vai para menos 5 graus Celsius, tá? Então, essa aqui são exemplos, né, com operações de números inteiros. Vamos ver agora algumas propriedades desse conjunto. Vejamos agora algumas propriedades para a soma de números inteiros e veja que ela tem aquelas três propriedades que já tinha do conjunto dos números naturais, tá? Que é associativa, comutativa e elemento neutro. Só que agora ele tem mais um elemento, uma propriedadezinha aqui, ó, que é o elemento simétrico, ou também chamado oposto, que é o seguinte, ó, dado um número inteiro A, vai existir um número inteiro que é menos A, que a soma dos dois me dá o elemento neutro da adição, que é o zero. Então, por exemplo, se eu tenho um número 2, vai existir um outro número inteiro, que no caso é o menos 2, que quando eu somo com 2, o resultado é o zero, que é o elemento neutro lá da soma, tá? Essa propriedade a gente não tinha lá no conjunto dos números naturais, tá? Porque esse menos 2 não seria número natural, certo? Então, já nos números inteiros nós temos essa propriedade. Uma última propriedade que a gente continua tendo aqui no conjunto dos números inteiros, que também tinha lá no conjunto dos números naturais, é a propriedade distributiva, tá bom? Então, continua tendo essa propriedade aqui também. Os subconjuntos do conjunto dos números inteiros que nós vamos destacar é o Z asterisco, ou Z estrela, que é justamente o conjunto dos números inteiros, só que tirando o zero. Então veja, tem um asterisco aqui em cima, tira o zero. Era igualzinho que acontecia lá com o conjunto dos números naturais, né? Aquela notação com o asterisco. Só que agora nós vamos ter, por exemplo, o Z menos. O que é o Z menos? É o zero e todos os números negativos, ou seja, vai ser nulo ou negativo, vai ser o Z menos. Quem vai ser agora Z mais? Vai ser o zero e os números positivos, ou seja, nulo ou positivo. Se você reparar, o Z mais coincide justamente com os naturais. Vamos ter agora também o Z asterisco menos, que vai ser o quê? Todos os negativos e tirando o zero. Então é negativo e não nulo. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai.
E por último, quem é que vai ser o z asterisco mais? Vai ser todos os positivos e tirando o zero. Então são positivos e não nulos, tá? Esse vai ser o asterisco, z asterisco mais, beleza? Agora que a gente viu essas propriedades do conjunto dos números inteiros, um probleminha que a gente tem no conjunto dos números inteiros é o seguinte, é a divisão. Se eu tenho um número inteiro A e vou dividir esse número inteiro A por um número B inteiro também, a resposta que eu tenho nem sempre é um número inteiro também. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, eu tenho 5 e vou dividir por 2. A resposta disso aqui é 2,5. E isso aqui não é um número inteiro. Então, nós temos que adicionar mais alguma coisinha aqui no conjunto dos números inteiros para a gente não ter mais esse problema. Vamos ver isso no próximo conjunto. Vejamos agora o conjunto racional. O conjunto dos números racionais, que é representado por essa letrinha aqui, que é esse Q estilizado, também pode vir assim, o Q estilizado desse jeito. Ele é definido como sendo o conjunto formado por uma fração do tipo A sobre B, onde esse A é um número inteiro e esse B é um número inteiro, só tirando o zero. Tá? Então, se você tem uma fração, você tem o conjunto dos números racionais. Veja que por essa definição, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros também vão ser racionais. Digamos, por exemplo, 2. 2 é um número natural. Veja que eu posso pegar 2 e escrever como 2 sobre 1. E 2 é um número natural, 2 é um número inteiro e 1 é um número inteiro. Então, 2 sobre 1 vai fazer parte dos racionais. Portanto, 2 também é racional. Eu também posso escrever, por exemplo, 2 como sendo, sei lá, 10 dividido por 5. 10 é número inteiro, 5 é número inteiro, divido os dois, botei na forma de fração, que vai me dar o 2, né? Então, veja, mais outra forma de escrever 2 como uma fração. E tem várias outras formas, tá? A mesma a gente pode falar para os números negativos, né? Então, sei lá, menos 2. Eu posso dizer que menos 2 é menos 10 sobre 5, tá? Ou eu posso dizer que é menos 2 dividido por 1, e assim vai. Então, toda vez que eu consigo uma fração onde o numerador é inteiro e o denominador é inteiro também, nós vamos ter um número que é racional. Então, os racionais incluem todos os positivos e todos os negativos inteiros, e vai incluir também os números que não estavam lá nos números inteiros, como por exemplo, 5 sobre 2. 5 é um número inteiro e 2 é um número inteiro. Quando eu divido isso, a gente viu que a resposta é 2,5. E 2,5, então, agora vai estar no conjunto dos números racionais, tá? Então, agora, esse tipo de número também está nos racionais. O conjunto dos números racionais é para dar para a gente problemas do tipo, digamos que eu tenha lá, sei lá, 1 quilo de um determinado produto, sei lá, 1 quilo de feijão. Aí a pessoa quer, por exemplo, comprar apenas a metade disso. Bom, se eu tivesse 1 quilo lá, 1 sendo um número inteiro, né? E eu fosse dividir isso por 2, quando eu tivesse nos números inteiros ou nos números naturais, a resposta não seria nem inteira nem natural. Já aqui com os números que são racionais, a gente pode dividir 1 por 2 e a resposta dá 0,5, que seria o tal do meio quilo de feijão. Então veja como agora nós resolvemos aquele problema da divisão que a gente tinha lá com o conjunto dos números inteiros e também com o conjunto dos números naturais. Vejamos agora algumas propriedades para o conjunto dos números racionais. Em relação à soma de números racionais, nós vamos ter as mesmas propriedades que a gente já tinha lá para os números inteiros. Nós vamos ter associativa, comutativa, elemento neutro, elemento simétrico ou oposto. Nada aqui mudou. Vejamos agora outras propriedades. Vendo agora propriedades para a multiplicação de números racionais, veja que nós continuamos tendo aquelas 3 propriedades que tinha lá para os números inteiros, só que agora nós temos mais uma propriedadezinha aqui, que é o elemento inverso da multiplicação, que não tinha para os números inteiros. E agora nos racionais nós vamos ter, que é o seguinte, dado um número racional A, eu vou ter um número racional que é 1 sobre A, que quando você multiplica esses dois, dá o número 1, tá? Que é o elemento neutro da multiplicação. Sendo esse A aqui diferente de 0, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui o número 2, que é um número racional. Vai existir um número também racional, no caso meio, que quando eu multiplico 2 vezes meio me dá 1, certo? Então, essa propriedade nós temos aqui para o conjunto dos números racionais e a gente não tinha antes lá para o conjunto dos números inteiros e nem para os naturais. Uma última propriedade que nós continuamos tendo no conjunto dos números racionais é a distributiva, que era uma propriedade que a gente já tinha lá com os números inteiros e naturais, tá bom? Então, aqui nada mudou. Como subconjuntos do conjunto dos números racionais, nós vamos ter esses aqui. Primeiro é o Q asterisco, que é simplesmente o conjunto Q tirando o zero. Então, veja, é até interessante, né? O zero faz parte do conjunto dos números racionais, né? Porque, por exemplo, zero, eu podia escrever zero como sendo, por exemplo, 0 dividido por 10, tá? Porque se eu pego, por exemplo, eu tenho 0 balas e vou dividir para 10 pessoas. Então, cada pessoa vai continuar com 0 balas. Então, eu posso dividir 0 por um outro número. Porque eu não posso fazer o contrário, né? Eu não posso fazer 10 dividido por 0, tá? Isso aqui é indefinido. Mas eu posso fazer 0 dividido por 10. Então, o 0, ele é um número racional. Então, 0 pertence aos racionais, tá? Só que aí, quando eu pego o Q asterisco, eu estou pegando todos os números racionais e estou tirando o 0, tá? Era algo que eu já tinha feito lá com o conjunto dos números
inteiros e conjunto dos números naturais. Veja que aqui, ó, quando eu pego A e B pertencente a Z asterisco, eu estou excluindo a possibilidade de eu ter zero aqui no numerador, tá? E eu já tinha excluído, claro, a possibilidade de ter zero no denominador. Então, esse aqui, asterisco, não tem o zero lá dentro. Bom, outro conjunto agora é o Q-, que vão ser todos os números negativos ou nulo, aqui no conjunto dos números racionais. E se você reparar aqui, o que eu fiz? Ó, numerador e denominador. Então, o A vai ser positivo e o B negativo. Então, se for mais por menos, vai dar menos. E a mesma coisa aqui, ó, se A for negativo e B for positivo, eu troquei, eu vou ter menos por mais, vai dar menos também. Então, é basicamente o que está escrito aqui. E veja que A, ó, ele está no Z+, então ele pode ser o zero, né? E o A está no Z-, ele também pode ser o zero. Então, o zero está aqui dentro do Q-. No Q+, você vai ter agora os positivos ou nulos, que são racionais. Então, veja, por exemplo, ó, numerador A positivo, denominador B positivo. Então, mais por mais dá mais. Ou então eu posso ter numerador negativo e denominador negativo. E menos por menos dividindo dá mais também, tá? O zero continua estando aqui dentro do Q+, porque eu posso pegar A sendo zero, ó, já que está no Z+, né? Ou eu posso pegar A sendo zero, já que ele está no Z-. E eu vou ter aqui, então, o zero dentro desse conjunto também. E agora nós vamos ter o Q asterisco menos, que vai ser a mesma coisa do Q-, só que tirando o zero. E vamos ter o Q asterisco mais, que vai ser a mesma coisa do Q+, só que tirando o zero, tá bom? Veja aqui, ó, que tanto no Q asterisco menos quanto no Q asterisco mais, o número A, ó, ele está no asterisco do Z, ó. Então ele não pode ser zero, ó, em todas essas possibilidades, ó. Então por isso que o zero não está aqui, beleza? Agora que a gente já viu essas propriedades para o conjunto dos números racionais, tem um probleminha do conjunto dos números racionais que nem todo número dá para escrever na forma de uma fração de números inteiros. Então, por exemplo, tem um problema que os gregos já tentavam resolver, que é o seguinte, ó, digamos que eu tenho aqui um quadrado, certo? Eu vou tentar aqui desenhar para vocês. Finge aí que vai ficar bonito, tá? Vamos ver, olha só, tá mais ou menos, né? Tá um pouquinho bom. Então, vamos lá. Então, digamos que aqui seja um quadrado, certo? E digamos que esse quadrado tenha medidas 1 centímetro por 1 centímetro. Bom, se você tenta agora fazer a diagonal desse quadrado e tenta achar essa diagonal, o problema é, a medida dessa diagonal não dá um número que dê para dividir como uma fração, que dê para representar como uma fração de números inteiros, tá? Então não tem um número racional que dê aqui nessa diagonal. Aí mais tarde a gente vê que esse número aqui na verdade é raiz de 2, né? Então, que não dá para escrever na forma de fração. Então veja, no conjunto dos números racionais está faltando alguma coisa, e essa coisa que está faltando nós vamos completar no próximo conjunto. Vejamos aqui agora o conjunto irracional. O conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra Q', ou pode ser só o I, ele é definido como sendo o conjunto dos números irracionais vai ser igual a um certo número n, tal que esse número n não é racional. Então, ou seja, o irracional, até o próprio nome já está dizendo, né? Tem esse i aqui na frente, né? Geralmente essa designação em português é justamente negando, né? Fazendo não. Então, um irracional é um não racional, ou seja, não pertence aos racionais. Isso significa que, de maneira mais básica, que quando o número não dá para escrever na forma de uma fração de números inteiros, então esse número que você tem é um número irracional. Então, por exemplo, raiz de 2 não dá para escrever na forma de uma fração de números inteiros. Raiz de 3, raiz de 5, a constante π, a constante e, o número de Euler, ou número neperiano. Todos esses aqui são exemplos de números irracionais. Não dá para escrever na forma de fração. O conjunto dos números irracionais vai ser bom para a gente porque a gente vai conseguir resolver probleminhas como aquele de você tem lá um quadrado de lado 1, né? E aí você quer achar a diagonal desse quadrado. Bom, nós vamos ver que isso aqui dá justamente a raiz de 2, tá? Essa diagonal, tá? Então, com o conjunto dos números irracionais, a gente consegue resolver um probleminha como esse. Vamos ver agora algumas propriedades do conjunto dos números irracionais. Na soma de números irracionais, nós vamos ter as propriedades de associativa e comutativa, como a gente já tinha antes para os outros conjuntos, né? Os racionais, os inteiros e os naturais. Só que veja que tem um probleminha aqui, ó, em relação ao elemento neutro e ao elemento simétrico. Por quê? Veja, digamos que eu tenho um número que seja irracional. Não tem um outro número que também seja irracional, de tal modo que a resposta seja o próprio número A que você está somando. Por quê? Porque esse número que você precisa aqui é justamente o zero, só que o zero não pertence aos irracionais. Então, ou seja, dentro do conjunto dos números irracionais, não tem um elemento neutro, tá? Você vai precisar, então, adicionar ele e usar ele com alguma outra coisa para poder daí fazer essas operações, tá? Mas no conjunto dos números irracionais, não tem elemento neutro, tá bom? Outro probleminha aqui, ó, que seria o simétrico. Então, se eu tenho um número irracional A, e aí, se eu pego um outro número irracional, que é o menos A, a resposta para isso aqui dá zero também, só que zero, de novo, não pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, quando a gente faz essa operação, ó, de novo, o resultado não dá dentro do próprio conjunto irracional. Então, nós temos que fazer alguma coisa para a gente poder resolver esse tipo de problema, tá bom? Nos irracionais, a gente vai ter que juntar ele com alguma coisa para daí a gente poder trabalhar, beleza? Vamos ver agora algumas outras propriedades.
Vejamos agora algumas propriedades para multiplicação de números irracionais. Vai continuar tendo a propriedade associativa e a comutativa, que a gente já tinha nos outros conjuntos, só que o problema agora é, por exemplo, com o elemento neutro da multiplicação, que é o número 1. Por quê? Então, digamos que eu tenho um número irracional A. Não vai ter um outro número irracional que eu multiplique por A e a resposta dê o próprio A. Por que isso? Porque esse número que eu preciso é justamente 1, só que 1 não pertence ao conjunto dos números irracionais, tá? Então, essa operação aqui nos irracionais não tem um elemento neutro da multiplicação dentro do conjunto dos números irracionais. Outro problema também dos irracionais é justamente, se eu pego o número irracional A e eu multiplico ele por 1 sobre A, tá? O que vai acontecer? A resposta dá 1, só que 1 ele não faz parte do conjunto dos números irracionais, tá vendo? Então, nós vamos ter um problema quando a gente trabalha com essas duas operações aqui no conjunto dos números irracionais, certo? A gente vai ter que trabalhar esse conjunto junto com alguma outra coisa. Uma última propriedade aqui para o conjunto dos números irracionais é a distributiva, né? Então, continua valendo a distributiva, como já tinha para os outros conjuntos. Aqui, nada muda. Vejamos agora alguns subconjuntos do conjunto dos números irracionais. E o que a gente vai destacar é o conjunto I-, que seria todos os irracionais que são negativos, e o I+, que são todos os irracionais que são positivos. Veja que a gente não precisa colocar o I asterisco, até porque seria redundante, né? Porque o conjunto dos números irracionais já não tem o zero, né? Então, não preciso ter o I asterisco, beleza? Como nós vimos aqui, enquanto a gente estava estudando as propriedades para os números irracionais, nós temos probleminhas com os números irracionais, principalmente quando a gente vai trabalhar com o elemento neutro da adição, que é o 0, e o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então, como é que a gente vai resolver isso? Nós vamos juntar ele com outras coisas. Vejamos a seguir. Vejamos agora o conjunto real. O conjunto dos números reais, que é representado por essa letrinha aqui, esse R estilizado, que também podia ser assim, é o conjunto formado pela união de todos os conjuntos que a gente viu antes. Então, você vai juntar o natural, o inteiro, o racional e o irracional. E quando você junta isso tudo no conjunto dos números reais, todas as propriedades que a gente tinha antes vão ser úteis aqui agora para a gente no conjunto dos números reais. Então, agora nós vamos ter a soma de números reais vai me dar um número real, a subtração de números reais vai me dar um número real, a divisão de números reais vai me dar um número real, aqui esse número não sendo zero, né? Porque não tem a divisão por zero, e a raiz de um número real vai me dar um outro número real, tá? Se esse número aqui for positivo. Então, o conjunto dos números reais, ele junta tudo aquilo que você já tinha resolvido com os conjuntos passados. Vejamos agora algumas propriedades para o conjunto dos números reais. Em relação à soma de números reais, nós vamos ter todas aquelas propriedades que a gente tinha antes, até os números racionais, né? Lembra que nos irracionais nós tínhamos um problema aqui com o simétrico, porque o elemento neutro não estava lá dentro do conjunto dos números irracionais. Só que agora, quando a gente junta tudo aqui no real, vai voltar a poder ter o zero lá dentro do real. Então, nós vamos ter todas aquelas propriedades aqui para essa soma, tá? Vamos agora ver outras propriedades. Em relação agora à multiplicação de números reais, nós vamos ter todas aquelas propriedades que a gente tinha antes com o conjunto dos números racionais. E que nos irracionais tinha dado problema, porque a gente não tinha o número 1 lá no conjunto dos números irracionais, né? Então agora a gente junta tudo aqui nos reais e a gente vai ter todas aquelas propriedades que a gente tinha dos racionais. Uma última propriedade aqui do conjunto dos números reais é justamente a distributiva. Continua valendo. Veja que essa propriedade ela valeu lá em todos os conjuntos que a gente viu até agora. Como subconjuntos do conjunto dos números reais, nós vamos ver o R asterisco, que é simplesmente o conjunto real, tirando o zero, né? Então, são números não nulos. Nós vamos ter o R-, que vão ser os negativos ou nulos, tá? Nós vamos ter o R+, que são os positivos ou nulo. O R asterisco menos, que vão ser negativo e não nulo. E o R asterisco mais, que vai ser positivo e não nulo. Então, essa questão de usar asterisco e menos e mais, né, nessa simbologia, veja que repete lá para os outros conjuntos, né? Quando a gente tem asterisco, é porque tirou o zero. Quando tem menos, é porque pode ter o zero e todos os negativos. Quando tem mais, pode ter o zero e todos os positivos. Quando tem asterisco e menos, significa que não pode ter o zero e tem que ter os negativos. Quando tem asterisco e mais, quer dizer que não pode ter o zero e tem que ter todos os positivos. Então, a notação foi a mesma. Então, com isso aqui, a gente fechou essa aula sobre os conjuntos numéricos. A gente viu, então, esses conjuntos todos e a gente pode resumir dessa seguinte maneira. Digamos que eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, tá? Esse conjunto está aqui englobado pelo conjunto que é os inteiros. Esse conjunto dos inteiros está aqui englobado pelo conjunto dos números racionais, tá? Aí aqui nós vamos ter também o conjunto dos números irracionais, que ele não tem nenhuma interseção com o conjunto dos números racionais, né? Então, os irracionais não tem elemento em comum com eles. E você junta isso aqui tudo e você tem os reais, tá? Então, esse diagrama, ele resume tudo que a gente viu aqui nessa videoaula. E então, o que você achou dessa videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem algum comentário? Deixa na seção abaixo. Não esqueça também de deixar o seu curtir nessa videoaula e espalhar nas suas redes sociais.
Inscreva-se também no canal se você ainda não está inscrito. Vou deixar aqui para vocês um exercício, resolva esse exercício que está aparecendo aqui na sua tela, aí na seção de comentários, para você treinar, tá bom? Vejo você na próxima videoaula. Até mais e tchau!